Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Se você está aí acompanhando a nossa playlist de programação Assembly dos i80, você está vendo que a gente já sabe criar as nossas ROMs, já sabe criar disquetes com binários que a gente pode executar, vindos do nosso queridíssimo Pasmo. E agora a gente já está pronto para começar a efetivamente criar pequenos programinhas para ir apresentando a vocês a linguagem Assembly. Só que hoje nós vamos falar sobre os registradores dos i80. Vamos ter uma aula agora, onde nós vamos começar a apresentar esses registradores para vocês, e vai ser uma aula bem teórica nesse primeiro momento, tá? Você precisa conhecer os registradores dos i80, porque os registradores são pequenos acumuladores ali, onde você pode guardar valores de até 8 bits, né? Uma vez que o MSX é um computador de 8 bits, e cada um deles tem uma função específica e eles podem ser usados em conjunto, e esse é um conhecimento muito básico e muito fundamental para quem quer trabalhar com Assembly no MSX. Então vamos embora, pega teu café, que hoje nós vamos ter uma aula aqui, praticamente uma aula teórica sobre os registradores do MSX, para você saber que registradores você pode usar e como você pode usar eles. Então vamos embora. Mas hoje eu vou roubar um minutinho da aula de vocês, antes da gente começar, para apresentar para você o novo programa de patrocinadores do Debate Creator. Nesse programa de patrocínio, você aí, escovador de bytes, que estava me mandando mensagem, como você pode fazer para ajudar o canal, para promover os vídeos, para fazer, o programa de patrocinadores vai ser uma ótima opção para você. Porque quando você se tornar um patrocinador do nosso queridíssimo Debate Creator, você vai ter o direito de opinar nos próximos vídeos que vão sair no canal, para você moldar o conteúdo do canal do jeito que você quer, meu querido patrocinador. Você também vai ter prioridade nas escolhas dos jogos da live, que nós vamos ter aí em breve, todo de 15 em 15 dias a gente vai ter uma live. Então você, meu querido membro, você vai poder ter prioridade na hora de escolher os jogos que vão ser jogados lá na nossa queridíssima live. Além disso, todo o dinheiro revertido que nós conseguirmos no nosso programa de patrocínio vai ser revertido totalmente para o canal. Comprar novos equipamentos, comprar material para fazer review, e de vez em quando a gente vai ter aí um sorteiozinho aí para você, escovador de bytes. A gente vai fazer o sorteio de algumas coisinhas assim bem simples no início, até porque no início do programa a gente não vai ter muita grana para distribuir, mas vamos fazer alguns sorteiozinhos, algumas paradas legais que eu achar bacana, que vocês também vão poder contribuir na escolha desses sorteios. Então, se você quiser conhecer o programa de patrocínio do Debate Creator, patreon.com/debatecreator, vai ter link aí, obviamente, na descrição do vídeo para você. E muito obrigado a todos vocês que vierem a se tornar verdadeiros escovadores de bytes. Então bora, galera, vamos pro vídeo. Então vamos lá, galera. Vale lembrar que já logo no primeiro slide que os registradores dos i80, eles não são exclusivos do MSX. Por consequência deles serem os registradores dos i80, eles são os registradores do MSX, mas qualquer computador que use o subset de instruções do Z80 vai poder usar exatamente os mesmos registradores, porque os registradores não são do padrão de computador, eles são do processador. Então, computadores da linha Amstrad, da linha Sinclair, da linha TS, qualquer computador que use o processador Z80 vai ter o mesmo conjunto de registradores. Consequentemente, essa é uma aula que vale para diversas plataformas. E aí, primeiro, nós vamos tentar entender aqui o que é um registrador, tá? Um registrador, ele é um circuito eletrônico que armazena bits. Então, imagina lá que dentro do registrador, dependendo da palavra do computador, ele tem um número de bits lá que ele pode guardar. Normalmente, o número de bits que tem em um registrador de um computador é relativo à palavra daquele computador. Então, vamos supor, você pega um computador com palavra de 16 bits, os registradores vão ter 16 bits. Se você pegar um computador com palavra de 32 bits, você vai ter registradores de 32 bits. Mas como o Z80 é um processador de 8 bits, os registradores do Z80 possuem 8 bits. Ou seja, imagina que dentro, assim, muito mal comparando, né? Imagina que dentro daquele registradorzinho lá tem 8 LEDs que podem estar acesos ou apagados, e aquilo vai representar um número. E esses números, por ser um computador de 8 bits, pode representar números que vão de 0
ou seja, 00H, que 0 em hexa, 0 em decimal, 0 em octal é sempre 0, até 255 decimal. Só que 255 decimal também pode ser lido como FF hexa. Isso aqui é igual a 255, então FFH é igual a 255 na base 10. Isso se a gente estiver falando de números positivos, tá? Se a gente estiver falando de números negativos, a gente tem algumas formas de representar números negativos nos computadores. Mas é importante você saber que se a gente está falando de números negativos, a gente consegue representar valores que vão de negativo 126 até positivo 127, porque nós só temos 8 bits. Então, se a gente pegar lá a nossa calculadora do programador, você vai ver que se a gente colocar aqui, ó, 8 bits, ou seja, se a gente jogar para binário e ligar 8 bits aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai ver que esse número aqui binário, que seriam, pensa cada umzinho desse aqui como uma lâmpada acesa dentro do seu registrador. Então, como eu tenho 8 lâmpadas acesas, ou seja, 8 uns eu posso representar até no máximo 255 decimal ou FF em hexadecimal. Uma coisa muito importante quando a gente está falando de registradores é que os registradores não fazem parte da memória e não podem ser endereçados pela memória. Não existe um endereço de memória no MSX, no Amstrad ou qualquer um deles que seja relativo a um registrador. Os registradores, eles estão dentro do processador, então eles são acessáveis apenas pelo processador ou pelo programador usando linguagem de máquina, que pode entrar dentro do processador com linguagem de máquina e ver o que tem dentro do processador, tá? Então, você vai ver que isso também não é verdade para todos os registradores. Quando a gente começar a falar dos registradores mais para frente, você vai ver que tem alguns registradores que não podem ser acessados nem mesmo pelo programador, só o processador pode ver, tá? Então, mas aí você vê que esses números aqui de 00 a 255, eles são muito pequenininhos, né? Às vezes a gente precisa de mais, né? Por exemplo, vocês lembram lá que eu já falei para vocês sobre o MSX, que o MSX pode endereçar até 16 bits de endereços de memória. E aí a gente não conseguiria representar. Então, já dando spoiler aqui, existe um par de registradores que pode guardar números de 16 bits. Você pega um registrador de 8 bits, outro registrador de 8 bits e cola eles e faz um par de registradores. Então, por exemplo, quando a gente fala de memória de MSX ou de memória de Z80, né, a gente normalmente fala do par de registradores HL. H mais L. O H tem 8 bits e o L tem 8 bits. Então, se a gente consegue representar no H até FF e no L até FF, se a gente colar os dois, a gente pode representar até FF em hexa. E aí vamos chamar aqui de novo a nossa calculadora do programador. E vamos ver que número é esse, FF. Vamos lá em hexa, vamos colocar FF e a gente vai ver que FF em hexadecimal também significa 65.535 em decimal ou 16 bits, ó. 8 com 8 dá 16 bits. Então esse aqui é o principal motivo pelo qual o MSX só endereça 16 bits de endereço de memória. Porque a gente pode usar um par de registradores HL para representar um endereço de memória, H mais L. Esse HL tem 8 bits aqui, mais 8 bits aqui, total de 16 bits, que é isso aqui. Ok? E aí nós temos aqui que os registradores eles se dividem em dois principais grupos. Nós temos os registradores principais e os registradores auxiliares. E aí nós vamos ver esses dois grupos de registradores agora.
Então agora que nós já conhecemos o que é um registrador, já sabemos o que é um registrador, vamos conhecer esses dois grandes grupos aí de registradores. O que são os registradores principais e o que são os registradores auxiliares? Os registradores principais são X, MM, A, esse aqui é o nosso famoso acumulador, esse aqui é muito importante para nós, PC, que é o Program Counter, que é o contador que indica onde o programa está, que também é um registrador bastante importante, o Flag, que eu também já cheguei a comentar sobre ele em algumas aulas anteriores, que é aquele registradorzinho onde cada bit dele significa um estado do computador, então a gente usa ele muito para fazer nossas operações lógicas usando o nosso queridíssimo Flag. Temos aqui o Stack Pointer, que é o registrador que aponta para nossa pilha. Vocês vão entender isso quando eu for explicar para vocês o que é uma pilha e o que é. E o registrador I, que é o registrador de interrupções e de interrupt, que são as interrupções. Então esses aqui são os registradores principais do nosso queridíssimo Z80. Além disso, nós temos os auxiliares. E quais são os auxiliares? BC, que formam um par. Então quando você for falar de pares de registradores, você vai poder usar o B, o C ou o B mais o C. O DE, que também mesma coisa, também fazem par. E o famosíssimo HL, que você vai usar muito durante seus programas Assembly aí, que também podem ser vistos como um par aqui. Cada registrador desse tem uma sombra. Então existe um registrador B e um registrador B', um registrador C e um registrador C', um registrador D e um registrador D', um registrador E e um registrador E', um registrador H e um registrador H', e um registrador L e um registrador L'. Por que nós temos esses registradores de sombra aqui? Em algumas operações do MSX, ele precisa trocar rapidamente os valores de um registrador para poder realizar alguma operação. E para isso que ele usa os registradores de sombra. A gente vai aprender mais sobre os registradores de sombra mais para frente, à medida que a gente for usando técnicas avançadas de programação Z80, tá? O registrador horário e o registrador F, que são esses caras aqui, também possuem sombras dentro do Z80, pelo mesmo motivo. Algumas vezes você precisa fazer uma operação onde você precisa trocar rapidamente valores. Então você pega o que está no A, joga no A', faz a conta e depois devolve. Então para isso que eles existem. E aqui nós temos alguns registradores especiais. O IX, que como vocês podem ver, é um registrador de 16 bits. Porque ele é a soma do registrador I mais o registrador X. E a gente tem o IY, que também é um registrador de 16 bits. E esses dois registradores aqui a gente vai ver mais tarde. E nós temos também o registrador R, que nós também vamos estudar ele mais tarde. Então esses registradores aqui a gente vai usar quando a gente já estiver mais num nível bem mais avançado de programação Assembly, tá pessoal? Mas a gente vai ver eles durante o curso sim. Vamos começar a olhar a fundo cada um desses registradores e para que eles servem. O registrador X e o registrador MM são dois registradores aqui que a gente não costuma usar muito. Os programadores, na verdade, não têm nem acesso a eles, tanto o X quanto o MM. Mas eles estão aqui para vocês entenderem para que eles servem. O X é usado pelo processador Z80 para quando ele precisa transferir alguma coisa de dentro do processador para uma memória ou para um periférico. Como vocês podem ver aqui, ó, ele é invisível ao desenvolvedor, a gente não pode usar o registrador X, e mesmo que a gente esteja em linguagem de máquina, até em linguagem de máquina a gente não consegue ver ele, só quem trabalha com o registrador X é o processador Z80. A mesma coisa aqui para o MM. O MM também, como vocês podem ver, são duas letras, talvez são duas letras assim, são dois registradores, né? Então é um par de registradores para fazer um único registrador de 16 bits. Então o MM é um registrador de 16 bits, tá? E ele é usado só internamente pelo Z80, exatamente do jeito como é usado o X,
para determinar qual endereço de memória ou porta de periférico o tick do clock vai utilizar, tá? Como é uma coisa de tick de clock, você não deveria nem mexer nisso para você não fazer bobagem. E é exatamente por isso que ele é invisível ao programador mesmo de linguagem de máquina. Então esses dois caras aqui, é bom você saber que eles existem, mas você sabe que você nunca vai usar eles diretamente. Você só precisa saber que eles estão lá para você poder fazer uma conversa bacana lá com seus amiguinhos escovadores de byte, não passar vergonha na hora que você for conversar com seus amiguinhos escovadores de byte. Mas, nesse slide aqui, nós temos o nosso queridíssimo ou acumulador, que esse cara aqui você vai usar muito quando você estiver programando assembly. O que é o acumulador? O acumulador, ele serve para armazenar resultados de operações lógicas e aritméticas que o Z80 realiza. Então, toda vez que ele realizar uma operação lógica ou uma operação aritmética, ele vai mandar o resultado da operação para o acumulador. Então, uma tarefa muito comum que a gente faz enquanto programador assembly é verificar o estado do acumulador. Como é que está o acumulador, né? Tanto é que toda vez que a gente faz o compare, jump com condicional, a gente está sempre olhando para o acumulador, tá? E aqui, ó, ele também serve como registrador de trabalho. O que é um registrador de trabalho? Algumas vezes você vai precisar transferir sua carga de trabalho de um registrador ou de um endereço de memória para algum outro lugar. E a gente usa isso, a gente faz isso utilizando o acumulador. Então vou mostrar aqui um exemplinho para vocês, por exemplo, a gente lendo aqui um endereço de memória no acumulador. A gente já fez isso em alguns programinhas que a gente já mandou para vocês aí nas aulas anteriores. E esse é o famosíssimo acumulador. Então é isso aí, pessoal. Chegamos no final da nossa aula de hoje. O próximo slide vai ter alguns registradores que eu vou ter que demorar um pouquinho mais para explicar. Então por isso que a aula parou agora, com 20 minutinhos mais ou menos. E na próxima aula a gente vai continuar esses slides para falar dos registradores que nós não falamos hoje. Então gostaria de agradecer a todos vocês aí que já se tornaram membros do canal e que pretendem se tornar membros do canal, pretendem se transformar em verdadeiros escovadores de bytes aqui no nosso programa de patrocínio do Patreon. Um agradecimento todo especial para o Leonardo Manes, que foi o nosso primeiro membro, nosso primeiro escovador de bytes, nosso primeiro verdadeiro escovador de bytes, que resolveu ajudar aí o canal. E muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o vídeo. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e, acima de tudo, não se esqueça de ser feliz. Até a próxima, galera!